Gente, mas 15 cidades mineiras vão receber o programa Trilhas do Futuro, que é do governo de Minas. Foi lançado em 2021 e promove a capacitação profissional de estudantes do ensino médio. A ideia é qualificar a mão de obra para as necessidades do setor produtivo do Estado. Para falar mais dessa formação técnica, que é de graça e oferecida aos jovens, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões, do Partido Novo. Boa tarde, governador. Sempre bom estar com você aqui, lá. Digo a mesma coisa. Vamos começar falando desse programa que é fundamental para a qualificação dos jovens. O mercado exige isso e muitas vezes é uma barreira para a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Lá, então, uma coisa curiosa, nós saímos de 4 milhões de pessoas com carteira assinada em 2019 para 5 milhões com carteira assinada hoje. Mas a renda média do mineiro ainda é menor do que a dos estados vizinhos por conta de falta de qualificação. É por isso que desde 2021 nós estamos insistindo nesse programa, que já teve 1,5 milhão de inscritos até hoje. Já estamos com 90 mil formados na rua técnicos, 75 mil fazendo cursos nesse momento e agora mais 50 mil a partir de hoje podendo se candidatar às vagas em 150 cidades do estado. São 15 novas cidades, somando mais de 150 cidades que vão estar oferecendo cursos a partir do começo do ano, inscrições de hoje até dia 23. Ele está desde 2022? 2021 começou a primeira turma. Tá, e a intenção é, eu imagino, chegar a todo o estado? Nós estamos em 150 cidades em todas as regiões do estado. Em cada região, a gente oferece cursos que parecem mais com a realidade local. Então, por exemplo, lá no Noroeste, que a gente tem muito agroindústria, a gente vai ter cursos focados nisso. Já no Norte de Minas, em que a gente começa a ter projetos florestais e que a gente tem as indústrias farmacêuticas, a gente vai ter esse foco. Na região Oeste, Divinópolis, ali a gente tem foco em moda, por conta de Nova Serrana e de Divinópolis. Aqui no entorno de Belo Horizonte, muita parte de tecnologia. No sul de Minas, muita indústria. Então, em cada uma das regiões, a gente oferece cursos diferentes, mais de 100 cursos diferentes. O aluno entra no site do trilhasdefuturo.mg.gov.br, escolhe a instituição, o curso, a cidade, ele pode fazer em outra cidade se ele quiser, e aí ele ainda recebe R$400 de bolsa para ajudar com transporte e alimentação todos os meses. O governador, repete esse site. Vou pedir até para a gente anotar o site e colocar na tarja, porque é bom, porque tem muita gente. A gente exibiu uma série de entrevistas sobre o Trilhas de Futuro e foi de uma repercussão enorme. Então o site trilhasdefuturo.mg.gov.br. trilhasdefuturo.mg.gov.br, que é um programa voltado para a qualificação e é um desafio enorme. Estamos focando nesse momento, sempre priorizando os nossos alunos do ensino médio. Então, o aluno que está no primeiro ano vai matricular no segundo ou no terceiro. Aluno que está no segundo ou no terceiro ano, também os alunos do EJA são os prioritários. Mas nas vagas que sobram, a gente permite que aqueles que já se formaram também usem. Então, eu já tive a oportunidade de encontrar em algumas cidades gente com 70 anos de idade fazendo curso de qualificação pelo Trilhas de Futuro para recomeçar a vida profissional, né? E a repercussão é sempre muito boa quando o senhor conversa com essas pessoas? A mudança da renda média é muito impressionante, Lair, porque a gente está falando de jovens que até têm emprego, porque hoje, por esse trabalho que a gente tem feito, não falta emprego em Minas. Mas você sair de um salário mínimo para 4, 5 salários mínimos por mês. Eu tive em Patos de Minas com um jovem que me contava que ele, 6 meses depois de ter formado, ele foi buscado lá na escola pela empresa que o contratou. Ele já estava ganhando mais do que o pai e a mãe dele, que tem carteira assinada há mais de 20 anos. Então, vocês imaginem o que é isso para a vida de um jovem, ganhar mais do que o pai e a mãe somados. E aí eu perguntei para ele assim, lá, e falei, está mudando sua vida? Ele falou, Matheus, está mudando a minha, mas mudou mais a do meu filho, porque eu tive um filho muito jovem, ele contando, e nunca tive a oportunidade de casar com a mãe dele e morar com ela, porque eu não tinha dinheiro para ter uma casa. Então, o Trilhas de Futuro está dando casa para o meu filho junto com o pai dele. Você imagina o que é a mudança disso na vida dele, desse filho, dos irmãos dele que estão incentivados agora? Então, gente, só mais uma chamada aqui. trilhasdefuturo.mg.gov.br, 150 cidades, 110 cursos diferentes, bolsa integral paga pelo Estado, mais auxílio transporte e alimentação todos os meses, 50 mil vagas já disponíveis, faça sua inscrição. Aí, está na tela, trilhasdefuturo.mg.gov.br. Entra lá e faça a inscrição. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Bora. Governador, ontem o governo do Estado anunciou que vai enviar uma nova proposta para a Assembleia Legislativa para mudar aquele projeto de lei sobre a privatização da Copasa. Eita, assunto polêmico esse. O Estado agora quer privatizar a companhia e usar o valor arrecadado para bater na dívida de Minas com o governo federal pelo Propag. Nós temos uma pergunta da Júlia Coelho, nossa telespectadora, sobre o assunto. Vamos ver.
se a Copasa for realmente privatizada, o que isso impacta na população? Vamos lá, explicar Ótima desde o início pergunta. aí. Vamos lá. Primeiro, a CCJ da Assembleia está, neste momento, votando esse projeto. Então, nós estamos muito confiantes que a gente vai terminar o referendo, não vai precisar mais dele, a gente vai conseguir acelerar a venda da Copasa. Para que nós estamos vendendo a Copasa? Porque no programa de parcelamento que nós estamos fazendo com o governo federal, tem uma regra que diz, Laer, que nós temos que passar a investir 1,2 bilhão de reais por ano em educação profissionalizante, trilhas de futuro, e em infraestrutura, estradas. E a única forma da gente arranjar esse dinheiro novo que a gente vai precisar gastar com as estradas é vender um ativo. Esse ativo é a Copasa. Então, isso vai garantir que a gente faça os investimentos que são obrigatórios no Propag. Ah, Matheus, mas e o que vai acontecer com o consumidor? Ele só vai ganhar. Por quê? Hoje a Copasa é lenta em dar resposta para as coisas. A gente sabe o tanto que você tem de reclamações aqui, que falta água, a renovação da rede não acontece. Todo dia. Está cobrando o esgoto e não está prestando o serviço de tratamento da água. Agora a gente consegue dar velocidade para isso na privatização, fazendo um processo muito parecido com o que São Paulo fez com muito sucesso no ano passado lá na Sabesp. Então, a gente está muito confiante, a Assembleia está sensível para isso, os prefeitos estão animados, porque eles sabem que as cidades não estão bem atendidas. E não é que a Copasa é mal gerida, viu, gente? A questão é que estatal é um bicho lento. Tudo que o Estado controla em termos de empresa acaba funcionando pior. É por isso que São Paulo fez o movimento, o Rio Grande do Sul e o Paraná fizeram o movimento, Minas Gerais agora vai fazer também. Mas na mão da iniciativa privada, eu vou fazer o papel de uma pergunta da oposição. Tarifa, fala assim, tarifa. Pois é, da oposição. Na iniciativa privada, não vai aumentar a tarifa e o serviço não tende, tem outros exemplos, a ficar pior? Vamos, boa provocação. Lá, primeiro, a tarifa não é fixada pelo dono da empresa. Quem fixa a tarifa é a agência reguladora, que continua sendo a nossa agência reguladora, a Arsai, que é quem já fixa o preço da tarifa de água e esgoto em Minas Gerais há mais de 10 anos. Então, não muda nada na lógica do preço. O preço tem que ser o preço que já é praticado com as revisões que a Arsai autoriza, continua na mão do governo isso. Segunda coisa, nós temos condição de fiscalizar e cobrar a empresa privada muito melhor do que nós temos condição de fiscalizar a nós mesmos, porque hoje, eu não gosto da expressão não, mas todo mundo vai entender, é a raposa tomando conta do galinheiro, porque o Estado é o dono da companhia e é o fiscalizador da companhia. E aí, quando dá algum problema, ele, ao invés de resolver, ele inventa uma desculpa, muda um prazo, muda o contrato, a gente não quer mais que isso aconteça. Fiscaliza, cobra e faz com que as coisas aconteçam de verdade com velocidade. A gente precisa universalizar esgoto em Minas Gerais. Mas como é um serviço essencial, e se a empresa não cumprir com a obrigação? Toma imediatamente a concessão. Volta para o Estado? Ela volta para o Estado imediatamente. Lembrando que nós temos problemas como o da Pampulha, em que o esgoto de Contagem chega dentro da represa e a gente não consegue resolver o problema, porque falta volume de investimento, fiscalização e cobrança. Na mão da iniciativa privada, a gente consegue fazer com que essa velocidade de investimento mude. Então, o que me dá tranquilidade, né? É que hoje você vai dentro da Assembleia, tirando um ou outro que pode ser contra porque é da oposição, você não vai ter nenhum deputado pondo defeito na ideia. Ele pode não querer que a gente faça. E você vai conversar com os prefeitos, que no final das contas é quem lida com o problema da falta de água e do esgoto não tratado, eles todos estão esperando esse movimento, porque eles estão vendo o que está acontecendo em São Paulo, eles estão vendo o que já aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não sei quem aqui já esteve no Rio de Janeiro depois que fizeram a privatização do serviço de esgoto de lá. Desde que eu sou criança, meu pai tinha o hábito de ir com a gente para o Rio de Janeiro e aquela praia que fica ali no aterro do Flamengo sempre foi interditada para o banho. Por quê? Esgoto na praia. 1 ano e meio depois da privatização do serviço, a praia está aberta para uso público. Por quê? Porque quando é o privado, se ele não cumprir a meta, é multa e toma a concessão de volta. No público, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Estou muito animado. Tendo essa aprovação, o Propag segue com o governo federal. E como é que estão as negociações com o governo federal? O governo federal está tão preocupado com a desordem que ele aprontou lá com os outros temas dele, que ele não está tendo muito tempo para Minas Gerais. Nós estamos cumprindo os nossos prazos, fazendo tudo que a gente tem que fazer, mas eles lá têm que editar um decreto, faz 60 dias que eles estão esperando para conseguir editar um decreto. Eu entendo, o ministro Haddad gasta muito mais do que tem para gastar e aí fica lá correndo atrás do cheque especial. Foi que nós estamos vivendo na base do cheque especial lá em Brasília. Mas como os prazos estão acabando, a gente cumprindo nossa parte aqui, a Assembleia votando tudo, isso vai andar lá em Brasília nas próximas semanas. Mas essa relação mais áspera, uma outra provocação. Tanto o governo do Estado como o governo federal e o caminho oposto também, eu conversei há pouco com o presidente Lula sobre isso, isso não pode prejudicar, que é uma preocupação, no fim das contas, do povo mineiro. Eu sempre que olho para o Propag, eu fico pensando, o presidente Lula falou outro dia, né, que a gente devia ajoelhar e agradecer pelo Propag.
que ele está sendo um pai, que nem Deus faria tanto por Minas Gerais. Primeiro, a falta de noção do que está falando, sem tamanho, né? Se comparar sempre com a divindade, né? É a cabeça das pessoas. Mas, segundo, que cabeça é essa que acha que a gente tem que agradecer ao agiota? Porque o que o governo Lula faz com a gente é agiotagem, e são eles que estão fazendo isso com a gente desde o primeiro governo Lula. Então, ele que me desculpe, eu não devo nenhum favor ao governo federal, não devo agradecimento ao governo federal, estou pagando porque sou obrigado, não queria entregar nada para eles, então eu estou sendo, literalmente, as coisas estão me sendo tomadas. Agora, se acham que eu tenho que agradecer o agiota, vão ficar esperando do lado de lá. Não vou fazer graça para o presidente da República, eu vou cumprir o que a lei determina e espero que ele também faça isso. Afinal de contas, a lei foi votada no Congresso Nacional, sancionada por ele, então estou esperando que ele cumpra os prazos do lado de lá, nós estamos cumprindo do lado de cá. Infelizmente, o governo federal resolveu já há algum tempo que ele vai tratar Minas Gerais como a sua 100ª prioridade. Então, nós vamos começar a brigar cada vez mais para que eles lembrem que a gente está aqui, que Minas Gerais precisa de investimento, precisa de atenção. Isso prejudica a relação. Não tem prejudicado Minas Gerais, porque aí na hora de tratar com o corpo técnico, eu tenho que fazer um elogio. O corpo técnico do governo federal é muito bom. Não tem nada a ver com quem é o presidente do momento, né? Nem esse, nem o último, nem o anterior a ele. E aí a gente consegue fazer os temas caminharem. Mas tá difícil tratar com Brasília, viu, Laí? Eles não têm tempo para nada, todo dia eles estão apagando um incêndio no Congresso. Eu acho que a gente está precisando de acalmar o ambiente político. Vamos ver se essa votação da questão do Bolsonaro essa semana consegue recuperar um ambiente um pouco mais de equilíbrio no Brasil. Agora, uma pergunta sobre as obras dos hospitais regionais em Minas. Aliás, eu conversei com o governador há pouco tempo aqui, ele me disse que era uma prioridade a finalização dessas obras. Como estão e se já existe uma previsão para entrega de alguma dessas unidades aí? Dá 5. Tem uma pergunta, não tem? Ou não tem? Tem, do Washington. Queria saber, vice-governador, como é que anda as promessas dos hospitais no Vale de Jequitinhonha, onde mora minha família, e sofre bastante lá por causa de saúde, que são muito difíceis, distantes da cidade. O senhor tem informação sobre isso? Essa é uma pergunta que muita gente faz. E os hospitais regionais? 5 hospitais regionais, todos eles com obra em pleno andamento e datas de entrega. Teófilo Otoni, mês que vem está pronto. Divinópolis também está pronto em mais 60 dias. Então, esses dois são os 2 primeiros. Os hospitais estão lindos, equipamentos chegando, placas. Nós já estamos fazendo a jardinagem. Eu estou muito feliz de ver esses 2 hospitais. São 5, né? São 5. Tá. Então, esses 2 são os 2 primeiros. Depois, na virada do ano, a gente tem a entrega do hospital de 7 Lagoas. Depois dele, o hospital de Governador Valadares e, por último, o hospital de Conselheiro Lafayette. Esses são 5. Além dos 5 hospitais regionais, e esses todos vão ser entregues começam a ser entregues agora no mês que vem e terminam no final de 26, nós também temos o início da obra para o começo do ano que vem do Hospital Padre Eustáquio, o Hope. Eu estou indo para São Paulo na semana que vem para a gente fazer o leilão do Hope. Vai ser o maior investimento hospitalar da história de Belo Horizonte. Mais de 2 bilhões de reais vão ser investidos num centro clínico de grande porte, que vai ser construído ali perto da região da Gameleira, para absorver uma parte da demanda da região metropolitana. Então, nós estamos falando de 2.000 vagas no interior, mais 500 vagas na capital, um reforço significativo para a saúde do Estado. Porque os regionais têm esse papel importante de evitar que as pessoas saiam do interior, venham para cá, pressionem aqui o sistema e dificultem a vida delas lá também. Olha a situação de Teófilo Otoni, né, que não tinha regional até agora. A gente vai abrir o regional com 450 vagas. Ele é o maior hospital do interior de Minas Gerais. Aliás, o Hospital SUS em Minas, maior do que ele, só a Santa Casa. Todos esses pacientes vinham para Belo Horizonte ou iam para Governador Valadares. E agora vão começar a ficar lá. E você ter o paciente sendo tratado perto de casa é melhor até para a saúde dele, gente. O deslocamento físico de paciente grave é sempre um trauma para a pessoa, para a família e pressiona a capital. Agora uma pergunta sobre segurança pública. A Arlita, que é bancária, quer saber sobre as ações do governo no combate às organizações criminosas que estão se aproximando cada vez mais de Minas. Vamos ver. Eu gostaria de saber, eu tenho muito medo dessas organizações criminosas e tal, que a gente ouve falar, né, na televisão. E eu gostaria de saber o que ele está fazendo para evitar que elas venham aqui para Belo Horizonte, ou se elas já não estão aqui, né? Por causa de os bairros estão muito perigosos. É isso que eu quero saber, em termos de segurança pública. O que eu mostro aqui no Balanço Geral é que, pelo menos, pode ser pontual, mas que elas estão. Elementos estão aqui. Vamos lá. Eu acabei de fazer hoje uma aula de recepção a 3.000 alunos soldados que estão sendo incorporados à Polícia Militar nesse ano.
Isso é um dado importante para a população. Nós estamos trazendo aproximadamente 2.500 a 3.000 novos membros para a Polícia Militar todos os anos ao longo desses últimos anos do governo Zema. No final do governo Zema, nós vamos ter contratado mais de 20.000 novos policiais, entre policiais militares, civis, bombeiros e policiais penais e socioeducativos. Por que isso é importante? Porque na minha conversa com esses 3.000 alunos soldados que estavam lá, eu estava dizendo para eles, atenção, eu entendo a importância do policiamento comunitário, eu entendo a importância do policiamento de eventos, eu entendo a importância de atender as ocorrências, mas o nosso foco é o crime organizado, garantir que ele fique fora das nossas divisas. Ele está tentando entrar aqui, a gente vê na rota, falei de Teófilo Otoni, vamos falar de novo, infelizmente tem uma rota que vem ali da Bahia, que estraga a vida de Teófilo Otoni. Nós temos pressão na Zona da Mata, do pessoal tentando entrar pelo Rio de Janeiro, nós temos a pressão no sul de Minas, no Triângulo, do pessoal tentando entrar a partir de São Paulo, que são os 3 estados no nosso entorno que tem crime organizado estabelecido. O que a gente tem feito? Uma ação organizada para combater as 6 frentes do crime organizado. Eu, pessoalmente, tomo conta, como presidente do Conselho de Defesa Social do Estado, nós estamos atuando contra a ação deles nos crimes eletrônicos, adulteração de combustível, na questão da falsificação de bebidas, na questão do cigarro, na questão do ouro, acredito ou não, e obviamente na questão do tráfico de drogas. Operações muito importantes acontecendo. Nós vimos como é que foi a operação de Araguari há poucas semanas atrás, depois a operação de Poços de Caldas. Vocês podem continuar acompanhando, porque nós temos que estabelecer um ambiente em Minas Gerais em que o crime não se crie. Ele vai continuar fazendo pressão para entrar, mas a gente tem que ter essa polícia dura, nossa, a polícia investigativa competente, para garantir, se entrar, a gente pega, prende e empurra de volta para fora. Agora, de maneira sólida, como estão no Rio e em São Paulo, a gente não tem aqui. Nós não temos área de domínio pelo tráfico em Minas Gerais. Isso é muito importante. Como é que você sabe que o crime organizado se estabeleceu num lugar? Aquele lugar que a polícia não pode entrar. Porque ali a polícia não pode entrar porque o crime organizado não deixa. Isso não existe, domínio de território não existe em Minas Gerais. Mas com alguma frequência a gente tem que fazer ocupação de áreas. A gente viu também no mês passado a gente fazendo ocupação de 2 áreas aqui em Belo Horizonte, exatamente para desmontar estruturas que estavam tentando criar aquilo que parece cena de filme que a gente vê no Rio, né? Aquele bloqueio de entrada de carro, viatura não consegue entrar se não pedir licença. Naquela área a polícia não entra. Aqui isso não existe em Minas Gerais e toda vez que eles tentam, a gente entra com toda a força para repelir. Mais uma pergunta de telespectador é a Cláudia, que trabalha com segurança, quer saber das ajudas do governo às cidades em relação aos moradores em situação de rua. É um problema crônico, né? E também sobre a segurança de uma maneira geral. Vamos ver. Eu gostaria de saber o que está sendo feito em relação à segurança e também o que está sendo feito em relação aos moradores de rua, que hoje em dia tem muito e cresceu bastante o número de moradores nas ruas. Bom, vamos lá. Cláudia, eu vou falar com você com toda sinceridade e carinho e eu preciso que a gente ouça isso com o coração aberto. População de rua não é em Minas Gerais um problema de falta de oportunidade de trabalho. Minas Gerais tem hoje o menor índice de desemprego da sua história, menos de 5%. Quem é que está na rua, gente? Vamos ser tranquilos, mas realistas com isso. As pessoas precisam de atenção de saúde mental e, infelizmente, uma forma atabalhoada de desinstitucionalização faz com que pessoas que são repelidas pela família não possam mais ser recebidas como pacientes moradores de instituições de saúde. O pessoal de casa talvez não lembre disso, mas há coisa de 20 anos atrás começou no Brasil essa discussão da chamada luta antimanicomial. E eu entendo, e ela é muito justa, a gente não pode internar a pessoa simplesmente para sempre porque ela tem um problema mental. Só que o que anda acontecendo? A família não dá conta de lidar com o problema, empurra a pessoa para fora de casa e a pessoa vai parar na rua abandonada e o governo não pode recolher aquela pessoa porque a gente não pode interná-la compulsoriamente. Nós temos de ter uma conversa franca, direta, aberta sobre o que fazer com os nossos doentes mentais que estão sendo deixados na rua, porque vai me desculpar, se não é digno internar, deixar abandonado na rua também não é dignidade. Os CRAS têm tentado trabalhar com isso, mas essa é uma luta difícil. Além disso, a questão do uso de droga. Os outros que estão na rua são, infelizmente, os viciados em droga, um número que tem crescido no Brasil e esse problema tem que ser tratado de forma aberta. O governo federal cortou toda a ajuda às comunidades terapêuticas. Então, hoje, aquelas comunidades que recebiam os viciados para poder fazer tratamento não podem fazer isso mais. Então, aqueles que têm esse problema do vício estão com menos vagas disponíveis. Nós entramos do governo do estado com dinheiro para tentar manter essas vagas abertas, mas é um desafio grande e
Nós temos, além disso, um problema da população migrante, mas que em Minas Gerais é um problema menor, esse é um problema maior em São Paulo. Então chama atenção para esses dois problemas, o governo está aberto para conversar com as prefeituras, mas nós vamos ter que ter uma conversa com a sociedade. Se nós não queremos admitir a hospitalização dos doentes psiquiátricos, como é que nós vamos fazer com esses que foram abandonados nas ruas? E até quando nós vamos fingir que o tráfico de drogas não é também um problema de segurança, fingir que ele é só um problema de saúde? A pessoa usa droga porque quer, então é uma questão dela. Isso está virando um problema de segurança. Vai tentar andar na Lagoinha para ser assaltado pelos usuários de crack que estão ali tentando tirar um dinheirinho para poder ir lá e fumar mais uma pedra. A gente tem que tratar isso com seriedade e é sim um problema de segurança em Minas Gerais hoje, especialmente nas grandes cidades. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral com o vice-governador de Minas, professor Matheus Simões. Professor, muito obrigado. Obrigado, Laí. Sempre um prazer, viu? Prazer foi meu. Um abração, até a próxima.